de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Tá dando para ouvir? Tá, agora tá. Trago o meu abraço do Movimento Espírita de Petrópolis, as pessoas que me indicaram, que já vieram aqui na casa, Carlos Gama, Ana Maria Capal, me falaram o seguinte: você vai lá no Trabalhadores de Jesus, nosso pessoal lá é animado, né? O pessoal é animado a beça, então quero ver bastante animação hoje aqui à noite, tá? Espero que seja uma palestra proveitosa. Eu estou um pouquinho gripado, tá? Eu saí de Petrópolis ontem um pouco chumbado. Aí eu cheguei aqui ontem muito chumbado. A Miriam, minha prima que mora aqui, me levou no hospital ontem à noite. Eu estava com sinusite, estava com tosse. Passei uma noite complicada porque eu não consegui os remédios ontem. As farmácias já estavam fechando. Hoje de manhã que eu comecei a tomar o medicamento. Já estou melhor, mas se porventura eu começar a tossir um pouquinho, vocês me perdoem. Eu estou há 30 anos na União Municipal Espírita de Petrópolis, Centro Espírita do qual fazem parte Humberto Portugal Cari, Isaura Hart, não sei se todos aqui conhecem, tá? Sou cria deles. Sou jornalista, desempregado, mas ainda jornalista. Trabalho escrevendo, trabalhei muitos anos em editora. E em 2011, o pessoal da editora Lawrence, que é uma editora espírita que tem lá no Rio, me pediu para revisar um livro chamado O Jovem Espírita Quer Saber, que, aliás, é um livro muito bom, a leitura eu recomendo, que mocidades de vários locais aqui do estado do Rio fazem perguntas... Espera aqui, está rebobinando a fita, espera aí. Não? Tá. Mocidades espíritas de vários centros aqui do Rio de Janeiro, fazem perguntas sobre diversos assuntos e pessoas como André Trigueiro, Richard Simonetti, Dalva Silva Souza respondem. Aí me pediram para revisar esse livro. Eu trabalhei em editora há muitos anos, aprendi a revisar. Aí revisei. Quando eu estava terminando de revisar, uma das pessoas que me passou o trabalho falou o seguinte: Marcelo, você conhece alguém que possa fazer o prefácio do livro? Porque a pessoa que iria fazer o prefácio não vai mais poder. Eu falei, eu faço. Eu já li o livro todo, o assunto está fervilhando na minha cabeça, eu faço o prefácio. Aí fiz o prefácio. Quando eu botei um ponto final no prefácio, eu falei, peraí, eu acho que eu posso escrever um livro espírita. Eu trabalho escrevendo, eu escrevo para teatro espírita. Tinha uns artigos publicados esporadicamente num ou no outro informativo, tinha alguns assuntos sobre os quais eu tinha vontade de escrever. Eu pensei, eu acho que eu posso escrever um livro espírita. Aí escrevi um livro espírita chamado Inquietações de um Espírita, bati na porta de algumas editoras, a editora SEAC, lá de Bauru, que é a editora que publica os livros do nosso Richard Simonetti, gostou do meu estilo, publicou o primeiro. Aí eu já estava com um segundo para sair no segundo semestre do ano que vem, desse ano, perdão, e um terceiro que iria sair só no ano que vem, intitulado O Espiritismo é Pop. E conforme eu comecei a escrever, eu pensava assim, gente, o Espiritismo é pop. Pop é uma abreviatura da palavra popular, tanto em inglês como em português. Chico Xavier, no livro Chico de Francisco, escrito por Adelino da Silveira, fala isso: o espiritismo é popular, o espírito tem que dialogar constantemente com as pessoas, tem que estar na boca das pessoas. Aí o pessoal da editora, eu comentei isso com eles gostaram muito da proposta e resolveram antecipar. No início de janeiro me ligaram, olha, como o primeiro livro está indo muito bem, a gente vai antecipar o Espiritismo é Pop com uma tiragem maior. Aí escrevi 2 capítulos a toque de caixa para terminar o livro, mudei alguns capítulos de lugar, alguns que iam sair no que provavelmente seria publicado no segundo semestre, eu passei para o Espiritismo é Pop, enfim, aí saiu o Espiritismo é Pop, e lá estou eu com 2 livros já publicados, um terceiro a caminho, um quarto sendo organizado. Aí eu fico pensando, não tem jeito, virei um escritor espírita. Agora não tem jeito, ao mesmo tempo que é uma alegria muito grande, é também uma responsabilidade muito grande. Porque publicar livro espírita é uma responsabilidade muito grande. Então, não são livros sobre assuntos específicos, cada capítulo é um assunto diferente. Eu falo sobre assuntos da atualidade,
Falo sobre algumas mazelas que a gente encontra dentro do centro espírita. Pego o que eu leio em livros não espíritas, jornais, artigos de revista não espíritas e trago para ser comentado à luz da doutrina espírita. Então a gente encontra muita coisa sobre terrorismo, sobre homossexualidade, sobre política, sobre puritanismo, sobre preconceito, enfim, assuntos que estão na ordem do dia. Eu puxo muito por aí, eu trouxe alguns exemplares para vender, me pediram para que eu trouxesse 30 exemplares de cada. A mochila veio pesada, eu espero que eu venda bastante para não voltar com a mochila pesada, perdão, para Petrópolis. E estamos aí, desculpe, e a gente vai conversar justamente sobre o espírita do século XXI, tá? No livro, o escritor e professor do movimento espírita lá do Rio de Janeiro, Roberto Quaresma, do Centro Espírita Leon Denis, ele tem uma frase muito interessante, ele fala o seguinte: o espírita do século XXI tem que ser diferente do espírita do século XX, assim como o espírita do século XX foi diferente do espírita do século XIX. Porque os tempos mudaram e o espiritismo é pop, não é uma religião estagnada, parada no tempo. A gente tem que ir mudando junto, a gente tem que ir acompanhando, e o espiritismo é o consolador prometido, entre outras coisas, por causa disso. Ele está em constante diálogo com as coisas que estão acontecendo na atualidade. A gente pega o livro A Gênese, quinta obra da codificação kardeciana, quinta obra codificada por Allan Kardec em meados do século XIX na França. No capítulo 18, item 27, acerca da geração nova, ele fala dessa questão que está surgindo aí. Obviamente não é assim, a toque de caixa, no estalar de dedos. A mudança do planeta ocorre em doses homeopáticas, porque se tudo mudasse para melhor de uma hora para outra, da noite para o dia, nós mesmos estranharíamos e não gostaríamos, talvez, porque nós estamos acostumados, né, com as mazelas nossas de cada dia, então a gente tem que ir mudando paulatinamente. Mas ele fala dessa questão da geração nova, que estão vindo vários espíritos de uma moral um pouco mais elevada que a nossa, e aqueles que se recusarem a acompanhar o progresso do planeta irão aos poucos sendo tirados daqui. Não que Deus expulse ninguém, Deus é soberanamente justo e bom, Ele não bota ninguém porta fora, sai à rua, não é isso, né? Esses espíritos que não se adaptarem aos novos tempos irão buscar outras plagas, outras paragens mais condizentes com o patamar evolutivo deles. A gente vê muito isso, muito bem explicado no livro Transição Planetária, psicografado pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O livro explica muito bem que desde o final do século XX estão reencarnando aqui no planeta espíritos bem mais evoluídos que nós, não são perfeitos, porque perfeito, até onde a gente sabe, só Jesus Cristo é. Eles vêm justamente com a missão para dar um impulso evolutivo no planeta. Então, como eles vêm de uma constelação, de um planeta constante da constelação de Alcíone, eles não têm mais débitos para resgatar. Eles não têm mais ponteiros para acertar nem consigo próprios e nem com ninguém. Mas eles vão enfrentar o quê? Os problemas inerentes ao nosso mundo. Vão enfrentar os boçais, os corruptos, os reacionários, os preconceituosos de sempre, ou seja, vão enfrentar a turma que não quer largar o osso. Só que essa turma que não quer largar o osso, que faz tudo para impedir o progresso do planeta, que muitas vezes até matam, eles se esquecem que eles também irão morrer. Eles também estão condenados à morte. Um dia eles também vão morrer. E à medida em que eles forem morrendo, eles não vão mais voltar para esse planeta e serão sendo substituídos cada vez mais por espíritos de moral mais elevada. E essa turma que está vindo da constelação de Alcíone, eles vêm, entre outras coisas, para dar um novo pensamento na religião. Então, Manuel Filomeno de Miranda fala no livro para a gente se preparar para daqui a algumas décadas nós vermos uma verdadeira revoada de novas ideias e ideais no islamismo, no judaísmo, no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, né? Mas eles não vêm reencarnar só em meios religiosos, nós também veremos uma explosão de grandes ideias na medicina, na arquitetura, na engenharia, na pedagogia, na psicologia, na política,
aí a gente vai ver esse planeta mudando para melhor, né? Agora, esse pessoal que está chegando ao nosso planeta, eles vão fazer a parte deles, eles não vêm para resolver os nossos problemas. Eles vêm até para animar a gente, tá? Para despertar a gente, para conscientizar a gente, mas eles não farão a nossa parte. A nossa parte compete fazer. Cabe a nós melhorarmos a nós mesmos, lutarmos dentro da nossa área de atuação, dentro da nossa casa, por um planeta mais justo, o bem-estar social para todas as pessoas, enfim. Eles vêm trazer novidades, muita coisa interessante, mas o nosso quintal a gente tem que varrer. A gente não pode esquecer isso, a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu na nossa mão. O Espiritismo é doutrina de progresso, o Espiritismo é doutrina de justiça social. É uma nova forma de falar sobre a religião. Não é simplesmente apenas uma religião. Quem acha que doutrina espírita existe apenas para tomar passe e água fluidificada, é bom botar as barbas de molho, né? Tem um escritor espírita, eu não lembro qual, porque eu leio muita coisa, ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que tem espírita que trocou a missa pela reunião pública doutrinária, trocou a água benta pela água fluidificada, trocou a hóstia pelo passe, trocou o inferno pelo umbral, trocou o céu por nosso lar e pronto. Estamos conversados. Não é por aí não, gente. A coisa é mais profunda. Doutrina espírita é uma nova forma de falar sobre religião, né? É uma nova forma de falar sobre ética, sobre justiça, sobre cidadania, sobre justiça social. Só que acontece o seguinte, aqui no Brasil, por exemplo, a nossa herança católica é muito grande. Muitas das pessoas que são egressas, que estão no movimento espírita, são egressas de famílias católicas. Então, muitas das vezes, sem perceber, nós, por atavismo é aquilo que a gente herda dos nossos antepassados e vai repetindo sem se dar conta. E muitas das vezes, nós, por atavismo, trazemos para dentro do movimento espírita, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, preconceitos pruridos de outras religiões, e transformamos o movimento espírita numa religião de censura, né? Só que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. É, repito, uma nova forma de falar sobre religião. É uma nova forma de enxergar as pessoas, de lidar com as pessoas, uma nova forma de ser tolerante, de ser compreensivo, de amar, enxergar as pessoas sob a ótica das vidas sucessivas, enxergar que aquela pessoa que apresenta determinado problema é um espírito imortal que já passou por várias encarnações e traz determinadas tendências e hábitos que muitas das vezes são muito mais fortes do que qualquer convenção social. E a gente tem que ir ajudando aquelas pessoas aos poucos. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Tem um livro muito bom, chamado Além do Rosa e do Azul, Recortes Terapêuticos sobre Homossexualidade à Luz da Doutrina Espírita. É da autoria do psicólogo alagoano Gibson Bastos. Ele mora no Rio há muito tempo, é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis. Aliás, se vocês quiserem trazer o Gibson aqui para falar sobre esse assunto, ele é psicólogo, especialista em sexualidade, especialista em atender jovens e adolescentes, ele tem um conhecimento muito grande nessa área. Então ele conta no livro dele, que aconteceu no Centro Espírita do qual ele faz parte, o seguinte, e além de tudo ele é evangelizador de mocidade, tem muito a dizer. Perdão. Ligaram para ele durante a semana, a mocidade lá se reúne aos sábados, e durante a semana uma senhora telefonou para ele e perguntou, Gibson, eu conheço 2 meninos que são homossexuais, e eles queriam muito ir no Centro Espírita conhecer a mocidade. Eles foram expulsos da igreja evangélica por serem homossexuais. Depois tentaram um grupo católico, também não foram aceitos. E agora querem conhecer o Centro Espírita. Ou seja, a gente que está procurando algo mais. Aí ele falou, claro que eles podem ir. Por que não? Quando o Gibson chegou, uma meia hora antes da mocidade começar, esses 2 meninos, em vez de estarem no salão da mocidade, estavam no salão da reunião pública doutrinária, sentados esperando a palestra começar.
Aí ele chamou a senhora, que havia telefonado para ele, falou, o que aconteceu? O coordenador da mocidade disse que é melhor eles ficarem aqui. Aí o Gibson foi conversar com o coordenador da mocidade e falou, vem cá, por que você falou para aqueles 2 rapazes não ficarem na mocidade, ficarem aqui no salão da palestra? Ah, porque eles podem servir de mau exemplo. Aí o Gibson falou, bom, já que é assim, eu não vou aplicar o estudo. Aí alguns jovens ouviram, ficou aquele zum-zum, gerou um certo mal-estar. Daqui a pouco o coordenador desceu, porque o Gibson foi para o salão da palestra, o coordenador desceu e disse, tá, eles podem subir. Ah, então tá. Aí os 2 rapazes subiram, o Gibson foi resolver mais algumas coisas, depois subiu para a mocidade, aplicou o estudo normalmente. Quando o estudo terminou, ele virou para os 2 meninos e perguntou, vocês gostaram? Ah, gostamos. Ah, então por que vocês ficaram calados o tempo inteiro? Vocês não interagiram, não fizeram pergunta, por quê? Ah, porque o coordenador disse que a gente podia ficar, desde que a gente não abrisse a boca. Aí, gente, os 2 meninos foram embora e nunca mais voltaram. Onde o Consolador prometido, onde o amai-vos uns aos outros, onde o não são os sãos os necessitados de remédio, mas todos os doentes, onde o não julgueis para ser julgados, onde o amai ao próximo como a si mesmo, onde... Aí uma vez, numa reunião de trabalhadores do Centro Espírita que eu faço parte, eu comentei essa história, e um dos trabalhadores lá da UMEP disse, olha, eu acho muito importante a gente treinar as pessoas. A pessoa começou a frequentar o Centro Espírita, né? Aí daqui a pouco, passa um tempo, ela começa a ajudar em determinadas tarefas. Atende na cantina, no bazar, começa a aplicar passe, começa a distribuir mensagem na porta, começa a falar em reunião pública doutrinária, evangelizar a infância, a mocidade, aplicar passe. A gente tem que instruir essa pessoa, olha, a doutrina espírita é diferente, tá? O nosso diálogo é diferente. Sobre isso, o espírito irmão X, Humberto de Campos, pela psicografia do médium mineiro Chico Xavier, fala com muita propriedade num capítulo do livro Luz Acima, capítulo de número 36, intitulado Nas Hesitações de Pedro. A história é a seguinte, que certa vez chegou na porta da casa do caminho, Jesus já havia partido, já havia sido crucificado, e era Pedro, Simão Pedro, São Pedro, para quem não está muito acostumado com o linguajar espírita, era quem coordenava os trabalhos da casa do caminho. E chegou uma mulher tida como de má vida, bateu toda andrajosa a porta da casa do caminho, toda andrajosa, não só fisicamente, rasgada, machucada, como moralmente também, extremamente agressiva. E o pessoal da casa do caminho ficou, ah, meu Deus do céu, essa mulher é uma pecadora, nós devemos deixar essa mulher entrar ou não? Aí sobrou para Pedro resolver, né? Porque ele era o dirigente da mansão do caminho, da casa do caminho, sobrou para ele resolver. Aí ele se isolou, entrou num cômodo, fechou a porta e orou. Orou pedindo a inspiração de Jesus e em pouco tempo Jesus se materializou na frente dele. E Pedro perguntou, mestre, nós temos na porta da nossa casa querendo entrar uma mulher reconhecidamente entregue ao mal. O que eu faço? Eu deixo ela entrar, eu não deixo ela entrar? Aí Jesus responde, Pedro, eu não vim curar os sãos. Aí Pedro pergunta, Senhor, nós estamos agora sem a tua orientação direta. Nós vamos recebê-la nesse lar porque, para julgá-la, não, Pedro, para julgá-la o mundo já está cheio de juízes que condenam, que apontam dedos inquisitores. Então ela vai entrar aqui na casa do caminho para quê? Para que nós façamos ela sentir a extensão dos erros que ela vem cometendo? Não, Pedro. Para dar-lhe conhecimento da penúria em que ela vive, conta a nossa irmã nas vias públicas com milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam.
Mas, mestre, nós vamos entrar lá nessa casa, deixá-la entrar nessa casa, por quê? Insistiu Pedro. Para conferir-lhe a noção do padecimento em que ela mergulhou por si mesma? Também não, Pedro. Nessa tarefa ingrata, vivem aqueles que a exploram, deixando-a com fome e com sede, deixando-a no pranto, na aflição. Então nós vamos deixá-la entrar para dizer a ela das penas que esperam por ela, além túmulo? Não, Pedro. Nesse trabalho terrível respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, esquecendo as próprias faltas. Aí Pedro chorou, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar. Aí Jesus Cristo, numa mensagem sublime, fala: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre acesso à nossa irmã e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranque-a da morte e traze-a para a vida. Atenção para essa frase. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Logo depois, a imagem de Jesus se desvaneceu, Pedro se viu sozinho, levantou-se resoluto, cruzou o corredor polonês de pessoas que esperavam para ver que decisão ele ia tomar ou não, passou por aquela fileira dupla de pessoas, abriu a porta da casa do caminho, virou-se para a mulher e disse: pode entrar, a casa é sua. Aí ela perguntou: quem é você? Aí, conforme diz o texto, Pedro, com os olhos empapuçados de tanto chorar, respondeu: eu sou seu irmão, pode entrar. Aquela frase que eu destaquei agora há pouco, né? Não se esqueças que somos portadores da boa nova da salvação. Eu acho que é uma frase que nós espíritas devemos ter martelando na nossa cabeça todo dia. Nunca nos esqueçamos que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que é uma nova forma de falar sobre religião, é uma nova forma de amparar as pessoas. Nunca, jamais, em tempo algum, esqueçamos que nós somos portadores da boa nova da salvação. Nós não temos o direito de discriminar, de olhar torto para ninguém que porventura entre nessa casa. Senão, como é que vai ser? Vamos supor que entre aqui uma moça que já foi garota de programa, e mais adiante alguém descobre: ih, meu Deus, ela foi garota de programa, que perigo, tira ela da tarefa de entregar água na porta, que perigo, ela vai roçar a mão dela na mão do meu marido, ih, meu Deus, eu não quero isso não, eu vou mudar de centro espírita. Aí a pessoa se sente isolada aqui e bate em retirada. E nós somos portadores da boa nova da salvação. E se entra um homem aqui que cumpriu pena por assalto à mão armada, vamos supor, saiu da cadeia, né? Tomou contato, sabe-se lá como, com a doutrina espírita, gostou, começa a frequentar aqui. Ih, meu Deus, que perigo, eu não venho mais de carro para o centro, não, ele vai me assaltar, vai que ele chega lá de arma em punho, rende a todo mundo. Aí a gente isola a pessoa, vai deixando a pessoa de lado, e a pessoa bate em retirada. Jamais nos esqueçamos que nós somos portadores da boa nova da salvação. Ainda sobre sexualidade, eu vou insistir um pouco nessa questão da sexualidade, porque às vezes falar de sexo dentro dos centros espíritas é uma coisa, não pode, não sei o quê. Gente, a doutrina espírita é o consolador prometido, entre outras coisas, porque a gente pode comentar sobre todo e qualquer assunto, sem prurido, sem falso moralismo, obviamente com devido respeito, porque no tocante a esse assunto específico, trata-se da vida íntima das pessoas. Mas a gente pode conversar sobre todo e qualquer assunto, né? Aí, quando eu comecei a frequentar a UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, eu comecei a frequentar lá em 84. Eu já era de família espírita, mas eu não frequentava. E um belo dia me levaram na mocidade, gostei e fiquei. Aí certa vez eu estava assistindo uma palestra de um expositor até de outra casa,
em determinado momento ele falou assim, isso na década de 80, há sexo só para reprodução. Aí eu pensei assim, ué, e o casal que não tem filhos, faz como? Não faz sexo, né? Aí, o Gibson Bastos Silva, né, que eu citei agora há pouco, ele conta nesse mesmo livro que eu citei também, além do rosa e do azul, que uma vez uma senhora, frequentadora lá do centro dele, conversando com alguns jovens, soltou essa mesma pérola. Sexo é só para a reprodução. Aí um dos jovens perguntou, vem cá, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 2. Não teve mais por quê? Porque a situação financeira na época não permitiu. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ter tido mais filhos, mas depois que nasceu o segundo, eu fiz laqueadura de trompas. Mas a senhora não acabou de falar que sexo é apenas para reprodução? Se sexo é apenas para reprodução, a senhora fez laqueadura de trompas por quê? Era só não transar mais, minha senhora. A mulher não gostou muito, ela ficou arara, saiu, né? Gente, de onde a gente tirou isso? A gente tem mania de colocar na boca da doutrina espírita palavras que a doutrina espírita não disse. Vamos ao livro Evolução em 2 Mundos, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. É um livro que faz parte da série que começa por Nosso Lar. Porque geralmente a gente pensa que Nosso Lar, que é o mais badalado livro de André Luiz, é um livro isolado. Não, ele é o primeiro de uma série de 12 ou 13. Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, e entre eles também Evolução em 2 Mundos, que é um estudo teórico sobre perispírito e vários assuntos. Aí no capítulo 18, perdão, sobre sexo e corpo espiritual, nós temos a seguinte observação de André Luiz. O instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquicos magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Então, sexo é para reprodução? É também, se a pessoa se descuidar ou se a pessoa quiser reproduzir. Mas o sexo, antes de tudo, é para propiciar a troca saudável de energias psicomagnéticas entre 2 pessoas que se amam. A psiquiatra espírita Anete Guimarães, lá do Rio de Janeiro, apresentou um seminário uma vez em Petrópolis, abordando esse assunto. Ela falou do circuito de papéis, que é um circuito cerebral descoberto por médicos da Alemanha, que mostram os efeitos que uma boa relação sexual causa para o casal. Então, se é um casal que se ama, se é um casal que se gosta, se um sabe dar prazer ao outro, se um sabe levar o outro ao orgasmo, a energia que os 2 despendem na hora do ato sexual, na hora do orgasmo, é uma energia tão boa, tão nobre, tão positiva, que os 2 ficam 48 horas enxergando melhor, com cores mais nítidas, e ouvindo melhor. Aí a gente entende, é por essas e por outras que a Igreja Católica, com todo respeito a algum católico que esteja aqui pela primeira ou primeiras vezes, né, sempre colocou tanta proibição, tanta coisa em torno do sexo ao longo da nossa história. Eles iam ser bestas de querer esse poder criador na mão das pessoas? Um poder que liberta e dá-lhe preconceitos, de que é pecado, de que é isso, de que é aquilo. Então a gente tem que parar com essa mania de abordar o sexo como se sexo fosse uma coisa suja, uma coisa proibida, meu Deus do céu. Tem um centro lá no Rio que me passou essa informação, foi o psicólogo espírita, muito bom também. Se vocês não trouxeram ele aqui ainda, tragam, César Braga Said. Tá? Ele fala que tem centros espíritas lá no Rio. Olha, aqui a gente não aborda assuntos como sexo, violência, drogas. É o que? Espiritismo, aguinha com açúcar sempre. Nada contra os assuntos relacionados ao Evangelho. Mas é o Consolador prometido, gente. É uma nova forma de falar sobre religião. É uma forma da gente mostrar que pode abordar todo qualquer assunto à luz da doutrina espírita. Mas Maria era virgem, porque Maria, espera lá.
no livro Paz na Terra, de Richard Simonetti, e no livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, há informações bastante interessantes acerca de Maria. Ambos falam o seguinte: Maria e José também não eram virgens, eram espíritos virginais. São espíritos que vêm esporadicamente ao planeta Terra para executar missões sublimes, missões que nós, imperfeitos que somos, não temos condições de arcar. Pela época que era, início da colonização do nosso planeta, muita ignorância ainda, para serem pai e mãe de Jesus, tinham que vir dois espíritos vindos mais de cima, né? Então vieram dois espíritos retos, íntegros, que cumpriram a sua obrigação de se amarem, né? De darem amor, carinho um ao outro, para possibilitar o nascimento de Jesus Cristo, que, segundo esses autores que eu citei, veio ao planeta como qualquer um de nós, por intermédio do ato sexual entre duas pessoas que se amam, né? Mas ao longo da história a gente vê que sexo é pecado, que sexo é isso, que prazer é pecado. É só a gente pegar a nossa literatura brasileira. As obras de Jorge Amado, as obras de Dias Gomes estão cheias daquelas beatas que usam a camisa abotoada até aqui, que vive de Bíblia, de terço na mão e qualquer coisa. Ai, esse assunto aí, ai, que me faltou ar, ai, Jesus, ai, Jesus. E não é nada disso, gente. Sexo não é nada disso. Sexo é uma energia saudável que faz parte da natureza humana. Vamos aprender a encarar isso de forma saudável e não como se fosse um pecado. Aliás, por falar em pecado, quem me passou essa informação foi uma amiga minha lá do Movimento Espírita de Petrópolis, Enir Sattler. Ela falou o seguinte: Marcelo, procura na internet, no Google, a origem da palavra pecado, você vai se surpreender. Eu ditei lá no São Google, origem da palavra pecado. A palavra pecado vem do latim peccatum, T-U-M no final, peccatum. Sabe o que significa peccatum? Ninguém sabe. Foi uma palavra inventada, tá? Porque quando eles pegaram a Bíblia do grego para traduzir para o latim, eles não encontraram um termo equivalente. Se a gente pegar a Bíblia no original grego, em vez de pecado, peccatum, a gente encontra amartia, H-A, M de maçã, A, R, T de tatu, I de irmão, A de amor outra vez, amartia. E sabe qual é o significado de amartia? Errei o alvo. Olha como mudou totalmente. Aqui, madre, eu pequei. Agora olha a diferença, errei o alvo. Mudou totalmente, não mudou? O que a gente faz quando a gente erra o alvo? Quero ouvir vocês. Tenta acertar outra vez, né? Então nós não somos pecadores, eu sou um pecador, né? Eu vou para o inferno, né? Nós somos pessoas que, algumas coisas da nossa trajetória como espíritos imortais, de certo a gente já acertou o alvo. Outras coisas ainda não. É muito mais leve olhando por esse ângulo. Acabou aquela pecha, aquela coisa, aquele peso em cima da palavra pecado. Eu pequei, não, eu errei o alvo, né? Vou tentar agora acertar. Se eu não acertar, eu tento outra vez. Um dia eu vou acertar. E a gente vai tentando acertar as várias coisas que a gente precisa acertar na nossa vida de relação, na nossa relação com nós mesmos. Um dia, quando formos espíritos perfeitos, mais evoluídos, nós já teremos acertado todos os alvos possíveis, né? É muito mais fácil assim, né? Então, isso muda tudo em relação à palavra pecado. Então, o papel da doutrina espírita, principalmente nesse século XXI, tão rico de informações, tão rico de mudanças de comportamento, é jogar luz sobre determinados assuntos, é encarar determinados assuntos de uma forma mais natural. Eu vou insistir ainda nessa questão da sexualidade. Eu trouxe um livro aqui do professor mineiro Walter Barcelos, esse livro aqui de capa muito discreta, tá? Discretíssima essa capa.
intitulado Homossexualidade, Reencarnação e Vida Mental. Então, nesse livro, Walter Barcelos responde várias perguntas sobre a questão da homossexualidade. Aí, no capítulo 24, perguntam a ele: como o Espiritismo vê a questão da adoção de crianças por um casal homossexual? É permitida? Resposta: veja bem, meu amigo, não cabe ao Espiritismo avaliar as ações das pessoas e relacionar normas de conduta para os indivíduos, como tolher seu livre-arbítrio, aprisionar os seus sentimentos ou amedrontar a sua iniciativa. Isso o Espiritismo não faz. Quem acha que faz é melhor voltar a estudar a doutrina. Ele não tem código doutrinário de censura impiedosa, condenação cruel ou exigências fanatizadas que provoquem até a expulsão direta de determinado grupo religioso, de certos adeptos, por seu comportamento sexual aparentemente estranho. A doutrina espírita ensina e explica as leis morais divinas, as leis espirituais, a condição real de cada espírito em seu grau evolutivo e oferece, com sabedoria e amor, as luminosas coordenadas educativas e libertadoras para a criatura aprender a raciocinar e a comportar-se da melhor maneira possível. Primeiro consigo mesma, depois com o seu próximo mais próximo e em seguida com a humanidade inteira. Na verdade, já existem determinados casais homossexuais que querem sair do enorme peso da solidão afetiva e fugir da desagradável sensação de inutilidade dentro de casa, e adotam legalmente uma criança e cuidam dela com amor, respeito e carinho. Cabe à lei jurídica do Estado regulamentar esse tipo de adoção por parte de casais homossexuais. Quanto a nós, jamais desabonemos uma boa ação de alguém, mesmo que esse alguém seja incompreendido e mal falado pela maioria da sociedade, ainda ignorante e cega quanto aos valores morais. É por isso que o Espiritismo é pop. Enquanto tantos religiosos no Congresso, inclusive, tentam colocar toda a sorte de empecilhos para aprovar leis que garantem os direitos de homossexuais, já chega a doutrina espírita, uma resposta maravilhosa. Nós, os espíritas, que ansiamos por aprender, seguir e praticar as lições de amor do amado Mestre Jesus, devemos enxergar com os olhos do coração evangelizado, compreender e saber conviver com essa nova realidade, sentirmos-nos felizes pela criança que é amada, protegida, assistida, orientada e educada por um casal homossexual responsável. Né? Muda tudo, gente. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vê que a doutrina espírita acompanha os diálogos que a sociedade apresenta, as polêmicas, os conflitos, e traz sempre uma resposta consoladora sob a ótica da compreensão, da justiça, do amor, do olhar compreensivo, como Walter Barcelos disse, nunca desabonando ninguém, mas amparando e ajudando a pessoa para que ela tenha os próprios subsídios para viver melhor consigo própria e com o meio social. Vou mudar um pouco de assunto agora e vou falar sobre política. Sobre política. Que é um assunto que às vezes muitas casas espíritas não gostam de abordar. Saiu até um livro recentemente editado pela FEB, eu não lembro o nome do autor, Espiritismo e Política. Fiquem de olho. É muito interessante, eu já reservei para comprar. Por que é interessante falar sobre política? Porque ainda tem muita gente que acha que espiritismo e política não se bicam. Né? É a turma que acha que espiritismo existe só para tratar de assuntos das nuvens para cima. Não é. Espiritismo é doutrina de justiça social. Sócrates e Platão, precursores do pensamento espírita, eram altamente politizados. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, era muito politizado. E os baluartes do espiritismo aqui no Brasil, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Anália Franco, Cairbar Schutel, Eurípides Barçanufo, só para citar alguns,
todos eram pessoas altamente politizadas, engajadas socialmente. Por que eu estou falando isso tudo? Porque se a gente se omite politicamente, a gente contribui para o atraso moral e material da sociedade. Eu não estou falando de discurso partidário dentro de centro espírita. Teu nome qual é? Altair de quê? Votem Altair Alves, a voz da doutrina espírita na Câmara dos Vereadores de Cabo Frio. Altair Alves, o candidato dos espíritas que vai lutar pelo direito dos espíritas na Câmara dos Vereadores. Isso não, gente. Isso é discurso partidário. A doutrina espírita não apoia esse ou aquele candidato. Se porventura ele sair candidato a vereador, a deputado, alguma coisa assim, ele faz campanha do portão para fora, porque do portão para fora a rua é pública. Agora, aqui dentro, não. Então, quando a gente fala em política, eu não estou falando em politicagem, conchavos e combinações ardilosas dentro do centro espírita. A política deve ser vista como forma de implantar a justiça social, de abolir discriminações e exclusões sociais. O Espiritismo vem mostrar, quem fala muito isso, outro livro estupendo também, Espiritismo e Justiça Social, do Luiz Gonzaga Pinheiro, professor universitário lá do Ceará. O livro é muito bom, tá? Então, o Espiritismo vem mostrar que a política tem que ser levada como discussão séria, solidária, visando estabelecer destinos mais felizes para as pessoas. Jesus Cristo disse, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é só da vida abundante além túmulo, não. Ele está falando de melhores condições de vida para enquanto estamos aqui encarnados. Escolas de qualidade, moradia de qualidade, transporte de qualidade, trabalho para todo mundo com salários dignos, saúde de qualidade, etc, 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 né? Essa vida que ele fala é essa vida que clama por educação espiritual, por evolução espiritual, sim, mas por melhores condições de vida material. Aí chegam os beatos, não, mas religião é coisa santa, a doutrina espírita, não pode se miscuir com esses assuntos. Jesus falava apenas da vida espiritual, lê do engano, né? Jesus falava muito sobre justiça social. E religião não é só para nós ficarmos pensando das coisas que a gente vai encontrar do lado de lá. Os maus políticos adoram esse tipo de pensamento. Quanto mais desinformados políticos nós somos, melhor para a corrupção, para os conchavos de sempre, para os demagogos de sempre, pior para a cidadania, né? Então, os políticos, a gente não pode esquecer isso, os políticos são nossos representantes. Eles estão lá porque a gente deu um voto de confiança, né, para que eles nos representem. A gente não pode simplesmente votar e esquecer. Eu, por exemplo, confesso a vocês, estou muito satisfeito com o deputado estadual e com o deputado federal que eu ajudei a eleger nas últimas eleições. Eu sempre acompanho. Mas a gente não acompanha, a gente vota, daqui a 2, 3 meses a gente nem lembra mais em quem votou, e política é um assunto chato de, né? Ninguém gosta, né? Mas a gente tem que fazer um esforço, porque aquelas pessoas são nossos representantes. Eles estão resolvendo coisas inerentes à nossa vida. A gente não pode se comportar como simplesmente nós não tivéssemos nada a ver com os assuntos que estão sendo discutidos na Assembleia Legislativa, nos palácios de governo federal, estadual, nas prefeituras, nas câmaras, enfim, a gente não pode se comportar como se nós fôssemos um alienado. Jesus Cristo deixou bem claro, cuidado com os falsos profetas. Ele não está se referindo apenas aos profetas de falsas religiões, não, está se referindo também às pessoas demagogas que chegam com aquele discursinho doce, aquela frase de efeito, e fica lá, né? Aí a gente vai e vota na pessoa, né? Tempos depois é aquela decepção, aí a gente tem que ir para a rua, pintar a cara de verde e amarelo para tirar a pessoa de lá, porque a gente jogou o voto fora, né? Conhece-se a árvore pelos frutos, Jesus Cristo disse. Se os frutos não são bons, a árvore não é boa. Então, que tipo de fruto aquela pessoa que é candidata a isso ou aquilo está dando às pessoas? É um fruto bom? Então, demos o nosso voto de confiança e depois fiquemos em cima, cobrando. A tendência é essa.
Cada vez mais nós seremos chamados a participarmos de forma ativa na vida pública. Quem é da saúde, quem é da área da saúde, vai se sentar com o prefeito, vereadores, deputados, governadores, enfim, seja em âmbito municipal, estadual ou federal. Quem é da saúde, quem é da cultura, quem é da educação, quem é da administração, quem é da economia, vai cada vez mais se sentar com os representantes. Vem cá, isso, eu não concordo por isso, tem que mexer nisso. Cada vez mais nós teremos que ser chamados para ser ativos. Questão número 932 de O Livro dos Espíritos, a minha preferida. Por que tão frequentemente na sociedade o mal prospera? Resposta do plano espiritual a Kardec: por omissão dos bons. Os maus são ardilosos e audaciosos, intrigantes. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Muita gente também faz campanha. Acontece isso muito em época de eleição. Em Facebook, então, hoje em dia, é uma febre. Aparecem aquelas campanhas para que a gente vote nulo ou vote em branco. Mas acontece o seguinte: os candidatos são eleitos com os votos válidos. Então, se eu faço uma campanha para que as pessoas votem nulo e em branco, quanto mais pessoas jogarem o voto fora, melhor para os maus candidatos, que vão ser eleitos com poucos votos, e mais difícil para os bons candidatos, que também receberão poucos votos. Vou pegar outra pessoa. O teu nome qual é? Cláudia. Vamos supor que a Cláudia seja candidata a vereadora e esteja na internet, nos meios de comunicação, enfim, uma campanha maciça para as pessoas votarem nulo ou em branco. Cláudia, você que é candidata a vereadora, você vai votar em branco, vai votar nulo ou vai votar em você? Ela vai votar nela, claro, né? E os familiares dela, os amigos dela, algumas pessoas do partido ligadas a ela, vão votar nela. Então, se ela é uma boa candidata, se ela precisava de 2.000 votos para ser eleita vereadora, ela vai ser eleita com 200, com 100, com 50, com 20. Agora, se ela for uma candidata ruim, né, ela vai ser eleita pela panelinha de conchavos dela e vai estar lá nos representando da mesma forma. Então, de nada adianta nós jogarmos o voto fora. Nós temos que pesquisar, encontrar o candidato que a gente acha mais condizente com as nossas expectativas, votarmos naquela pessoa e acompanharmos o desempenho daquela pessoa, e não simplesmente deixarmos para lá, né? Agora, às vezes acontece, né? Vamos votar maciçamente em nulo ou em branco. Isso é impossível, né? Porque o pessoal da Cláudia vai votar nela e ela vai votar nela também. Agora, vamos supor se hipoteticamente isso acontecesse. Aqui em Cabo Frio, nenhum vereador recebesse nenhum voto. 0 votos para todos os candidatos a vereador. Há todo um trâmite burocrático, eu consultei a Justiça Eleitoral a esse respeito, há todo um trâmite burocrático envolvendo convenção de partido, registro de candidatura, aprovação da candidatura pelo pessoal do partido, aprovação da candidatura pelo pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, se forem cargos em nível federal, ou pelo TRE, se forem cargos estaduais. Tudo isso tem prazo para ser estabelecido. Então não adianta nada nós votarmos nulo ou em branco, porque se houver 0 votos para todo mundo, daqui a um mês e pouco, vai ser marcada uma nova eleição com os mesmos candidatos nos quais a gente não votou. Então a gente precisa ficar atento a essas questões, né, para nós não nos darmos com os burros na água. O espírita do século XXI tem que ser diferente do espírita do século XX, assim como o espírita do século XX foi diferente do espírita do século XIX. Eu vou insistir um pouquinho nessa questão 932 do Livro dos Espíritos ainda, a omissão dos bons. Eu tenho até um capítulo sobre esse assunto no meu primeiro livro, e no segundo eu volto com a omissão dos bons e a vida pública, que eu falo mais ou menos isso que eu estou falando aqui. A gente às vezes é muito covarde. Professor José Carlos Leal, espírita, escritor espírita, professor universitário, ele está publicando uma série de artigos no jornal Correio Espírita, lá de Niterói, intitulada Tolerância Zero.
Então a gente tem que ter tolerância zero para com uma pessoa que pede alguma coisa emprestada para nós e não devolve. Sabe aquela pessoa que pede a furadeira emprestada e nunca mais? A gente, não, deixa para lá. Eu sou bonzinho, eu sou espírita, deixa para lá. Deixa para lá não, fulano, me devolve a furadeira, por favor, eu estou precisando. Né? Divaldo Franco conta que uma vez ele estava na fila do aeroporto, na fila do check-in para embarcar de volta para Salvador, a fila grande, todo mundo com um carrinho de bagagem. Quando chegou um sujeito, furou a fila, passou na frente dele. Aí Divaldo fez o quê? Não, deixa para lá, eu sou bonzinho, eu sou espírita. Divaldo chegou, meu amigo, o senhor furou a fila. Mas eu estou com pressa. As outras pessoas também, foi por isso que elas chegaram antes do senhor. Qual é o seu destino? Salvador. O meu também. Por favor, para o fim da fila. E o sujeito foi para o fim da fila. A omissão dos monges. Mas geralmente, não, deixa para lá. Né? Mas é... Aí os espíritas, água com açúcar, espírita banana. Eu tenho uma certa implicância com espírita banana. Mas é Divaldo. Divaldo pode. E eu não posso por quê? Divaldo é tão cidadão quanto eu, né? Divaldo pode. Eu estou igual aquele personagem do Zorra Total, da doutora Lorca, lembra? Divaldo pode. Cláudia não pode. Zé Raul Teixeira pode. Altair não pode. Pode sim, gente. O que há? Vamos ser mais ativos na nossa vida de relação. E colocarmos os espertalhões, os fura-filas, as pessoas que pedem dinheiro emprestado e não pagam, as pessoas que pedem a furadeira, o aspirador de pó emprestado e nunca mais, vamos, chamar essa pessoa às vias de fato. Fulano, eu deixei o aspirador de pó na tua casa 3 meses e você não devolve, estou precisando dele, eu estou usando vassoura lá em casa só, me devolve o aspirador. Desculpa, não sei o quê. A gente tem que ter essa coragem moral, nessas pequeninas coisas, para irmos treinando, para atuarmos de forma efetiva nas grandes coisas também. Gente, era esse o nosso recado, espero que tenha sido proveitoso, gostei muito daqui, tá? O espaço é muito bacana, muita paz, muita luz, até uma próxima oportunidade. Desculpe o meu jeito meio brincalhão, mas eu sou assim mesmo, eu faço caras e bocas, eu brinco com a plateia e tudo. Até a próxima oportunidade, fiquem com Deus, obrigado.